Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para corrigir as atividades que foi passada até o momento para vocês. Sei que alguns tiveram dificuldade, né? Física é um conteúdo que vocês não tinham antes e agora está tendo, então ficaram com uma certa dificuldade. Mas eu estou aqui agora para corrigir as duas atividades e tentar tirar um pouco das dúvidas de vocês. Então bora lá. Correção da atividade número 1. Bem, primeira questão. Conceitue e dê exemplos de fenômenos físicos. Gente, na física, na ciência, na verdade, a ciência ela vai se dividir em vários ramos e a gente estuda o quê? Física, química e biologia. Na física, ela vai estudar todos os fenômenos onde não há transformação da matéria, onde uma coisa deixa de ser aquela coisa e passa a ser outra. Não, isso é lá para a química. Na física, a gente vai estudar os fenômenos físicos, que são aqueles fenômenos que acontecem sem que haja uma mudança da natureza da matéria. Por exemplo, eu estou sentado. O fato de eu levantar e andar ocorreu um fenômeno, porém não mudou quem eu sou. Eu sou uma pessoa aqui que levantei, andei e fui para outro local. Então, tudo que eu tenho, onde há uma transformação, sem que haja mudança da matéria, eu tenho um fenômeno físico. Então, conceitue o exemplo de fenômeno físico. Então, fenômeno físico vai ser aquele fenômeno onde não ocorre, não tem transformação da matéria. Exemplo, andar, um carro sair de um local e ir acelerado para outro local, uma pedra de gelo derreter, tudo isso são fenômenos físicos. Letra 2. Marque as alternativas referentes aos fenômenos físicos. Produção de plástico a partir do petróleo. Já vejo que tem uma transformação. Era petróleo, virou plástico. Fenômeno químico. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Olha, mudou a natureza? Não. Era cobre, continuou sendo cobre. A diferença foi o quê? Mudou a forma. Era na forma de barra e agora está na forma de fio. Mudou só a forma, mas a natureza continua. Então, a letra B é um fenômeno físico. Fabricação da coalhada a partir do leite. Mudou. Você tinha um leite, aí houve um processo de juntar as enzimas do leite, que provocou o corte daquele leite, juntou a gordura, separando do soro. É um fenômeno químico. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Você fez uma solução. Fenômeno químico. Produção de gasolina a partir do petróleo. Fenômeno químico também. Prego enferrujando. Fenômeno químico. Queima de gasolina. Fenômeno químico. Tudo que fala de queima é fenômeno químico. Fotossíntese realizado pelas plantas. Fenômeno biológico, que também é um fenômeno químico. E por fim, decomposição da luz solar por um prisma, fenômeno físico. A luz só foi separada, mas não ocorreu uma transformação. Então, esses dois são os fenômenos físicos que tem nessa questão. Questão 3. Qual a necessidade de se padronizar as unidades de medida? Bem, a importância de se padronizar unidades de medida é que você vai ter em qualquer local do planeta a resolução daquela questão sem precisar ficar fazendo conversão. Por exemplo, qual é a unidade oficial de temperatura? A unidade oficial de temperatura é o Kelvin. Então, tanto faz ser no Brasil, como lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na China, toda vez que eu falar em unidade de medida padrão e estabelecer um determinado cálculo, eu vou utilizar o Kelvin. Eu não vou precisar saber, que no Brasil eu sei que o mais utilizado é o Celsius. Porém, o oficial é o Kelvin. Então, se eu chegar lá em outro país, eu não tenho que me preocupar em descobrir qual é a escala que eles utilizam. Por quê? Porque eu sei qual é o padrão. O padrão é usar Kelvin, é usar metros para medir distância, é usar segundos para medir o tempo, entendeu? É usar Coulomb para medir carga elétrica e newtons para medir força. Então, são unidades que em qualquer local que eu chegar, vai utilizar essa unidade. 4. Qual a unidade oficial do tempo? O tempo é medido oficialmente em segundos. Qual a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial? Bem, grandeza escalar. Quando eu falo em grandeza escalar, eu só estou me importando com módulo. Eu só quero saber o valor. Módulo ou valor. Se eu falo que um carro está acelerando,
uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu não estou me importando se ele está indo para frente, para trás, para um lado, para o outro, de sentido norte para o sul, não importa. Então, quando eu falo em grandezas onde só me importa saber apenas o módulo, a intensidade, eu falo de grandeza escalar. Na grandeza vetorial, é uma grandeza que eu preciso estabelecer qual é as outras informações. Por exemplo, aplicou-se uma força em um determinado bloco de concreto. Sim, qual a intensidade dessa força? Qual foi a direção dessa força? Qual foi o sentido que essa força foi aplicada? Eu simplesmente falar, aplicou uma força, para mim não está dizendo nada. Então, na grandeza escalar, na grandeza vetorial, vai me importar o quê? O módulo ou intensidade, a direção e o sentido. Então, eu tenho 3 informações necessárias aqui para se determinar aquilo que eu estou medindo. Então, diferente da grandeza escalar, a vetorial é mais completa. Transforme 3,2 km em metro. Questão bem tranquila, gente. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que em 1 km eu tenho quantos metros? Eu tenho 1.000 metros. Então, em 3,2 km eu vou ter quantos metros? É só pegar 3,2 multiplicar por 1.000. Que vai chegar a quanto? Que vai chegar a 3.200 metros é a resposta. Número 7. Se a distância entre a cidade A e a cidade B é de 100 km, qual é essa mesma distância em metros? Então, tem a cidade A e tem a cidade B. Cidade A, cidade B. Fala que a distância é de 100 km. Aí está perguntando qual é essa distância em metros. Aí eu penso, 1 km, 1 km, tem quantos metros? Tem 1.000 metros. Então, 100 km vai ter quantos metros? X. É só pegar o 100 e multiplicar por 1.000. Então, 100 vezes 1.000, eu vou ter quem? 100.000. Então, a quantidade de metros aqui é de 100.000 metros entre a cidade A e a cidade B. Agora, transforme 4,5 horas em minutos e em segundos. Então, ele está pedindo para transformar para minutos e está pedindo para transformar para segundos. O que eu sei aqui? O que eu preciso saber dessa questão? Eu sei que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. E 1 hora tem 3.600 segundos. Isso daí é a unidade de conversão. Agora, para transformar, primeiro em minutos. Se 4,5 horas em minutos, é só eu pegar 4,5 multiplicar por 60. Que eu vou ter quem? 4,5 vezes 60, eu vou ter 270 minutos. Simples. Agora, transformando em segundos. 4,5 vezes 3.600. Que vai dar quem? 16.200 segundos. Achei as duas coisas que está me pedindo. Transformei para minutos e transformei para segundos. Bem tranquilo também. Por fim, quantos quilos tem em 10.000 miligramas? Cuidado aqui agora. Eu tenho o quê? Para a unidade de medida de massa, eu tenho quilo, eu tenho grama e eu tenho miligrama. 1 quilo tem 1.000 gramas. 1 grama tem 1.000 miligramas. Já o nome já fala, miligramas. Então, eu quero saber o quê? Eu quero 10.000 miligramas para transformar para quilos. Eu posso vir logo aqui e jogar para grama. Para vir de lá para cá, transformar de miligramas para grama, eu vou dividir por 1.000. A mesma coisa, de grama para quilo, eu divido
por 1000. Ô professor, e se fosse ao contrário, se fosse de quilo para grama? De quilo para grama, eu ia multiplicar por 1000. Grama para miligrama, eu também iria multiplicar por 1000. Então, aqui, ó, 10.000, que está aqui, miligrama, dividido por 1000, eu vou ter 10 gramas. Então, 10 gramas, agora eu pego ele, 10 gramas, e divido por 1000, que é para fazer essa transformação aqui agora para quilo. Corta aqui, 1 dividido por 100, 0,01 quilo, bem tranquilo. É só eu saber a unidade padrão e fazer a conversão. Última questão. Ao se pesar uma determinada quantidade de maçãs, o vendedor informou que tinha dado 650 gramas. Quanto ficaria esse mesmo peso em quilo? Ó, ele está em gramas e quer ir para quilo. Então, ele está aqui e quer vir para cá. Ó. Então, vou pegar 650, dividir por 1000, que eu vou ter aqui em 0,65 quilos. Bem tranquilo também. Agora, a atividade 2. A atividade 2 já foi com uma... A atividade 1 era mais conceitos básicos da física. A atividade 2 já começou a trabalhar já com a cinemática, com que estuda os movimentos. Bora lá. Primeira questão. E foi uma questão que a galera teve muita dificuldade e eu falava, ó, tentem entender o que está falando, tentem escutar. A questão falava o seguinte: o que significa dizer que um automóvel está trafegando com uma velocidade de 110 km por hora? Gente, se eu estou falando que ele está a 110 km por hora, eu estou falando que a cada hora ele percorre o quê? Ele percorre 110 quilômetros. Ó, 110 quilômetros por hora. Simples. A cada hora que passar, ele vai percorrer 110 quilômetros. Bem tranquilo. Número 2. De um móvel, se o móvel desloca 250 km em 2 horas, qual a velocidade média desse móvel? Velocidade média, gente, vai ser dado pela forma, ó, ΔS sobre ΔT. Vem minha velocidade média, ΔS é o deslocamento, é o tanto que ele andou, ΔT é o tempo. Então, bora lá. Quantos quilômetros ele andou? Ele andou 250 quilômetros. Ele levou quanto tempo para fazer esse percurso? Ele levou 2 horas. Aqui agora é só jogar aqui, ó. Distância, 250. Tempo, 2 horas. Velocidade média igual. 250 dividido por 2, 125 km por hora. Ou seja, a velocidade média é que ele andava 125 km a cada hora. Andou 125 na primeira hora, andou mais 125 na segunda hora. Demorou 2 horas para percorrer o quê? 250 km. Número 3. Um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média igual a 80 km por hora. Sabendo que a viagem teve a duração de 1 hora e 30 minutos, que corresponde a 1,5 hora, qual foi a distância percorrida pelo veículo? A mesma coisa, gente, ó, a fórmula. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade média? Aqui está falando que a velocidade média é de 80 km por hora. Aqui fala que o tempo é de 1,5 hora. E está pedindo quem? Está pedindo o ΔS. Aqui agora eu substituo. Ó, valor da velocidade, 80, igual ΔS, que eu não sei quem é, dividido pelo tempo, que é 1,5. Aqui é só eu multiplicar, ó, invertido. ΔS é igual a 80 vezes 1,5 vai dar 120 km. Então, ele percorreu durante 1h30 com a velocidade de 80 km por hora, uma distância de 120 km. 4. Um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Qual deveria ser a resposta correta que os alunos deveriam responder? Então, o professor fala o seguinte, ó. Estou aqui na sala e falo para vocês. Galera, por que eu posso dizer que estamos todos em movimentos, mesmo sentados em uma carteira? Estou sentado, estou parado. Mas ele está afirmando que eu estou em movimento. Por quê? Pensa, qual deveria ser a resposta? Para me falar se eu estou em movimento ou em repouso, eu preciso falar de um referencial.
Em relação ao quê? Estou em movimento em relação ao quê? Porque se eu estou aqui sentado na cadeira, tem uma pessoa que está sentada do meu lado, a gente está em repouso. Por quê? Porque movimento é quando aumenta o espaço entre um corpo e outro. Eu não está aumentando o espaço entre eu e a outra pessoa. Agora vamos pensar. Eu estou sentado numa cadeira, essa cadeira está no chão e esse chão faz parte do planeta Terra. Só que o planeta Terra está em movimento em relação ao Sol, por exemplo. Se eu estou em cima do planeta Terra, que está se movimentando em relação ao Sol, eu também estou em movimento em relação ao Sol. Então, podemos afirmar que mesmo sentados, ainda continuamos em movimento. Só que existe uma necessidade de falar qual é o referencial. Porque em relação a outra cadeira parada do outro lado do mundo, eu não vou estar em movimento, eu vou estar em repouso. Porque não está aumentando a distância entre eu e ela. Agora, entre relação a uma cadeira lá na Lua, aí eu já vou estar em movimento. Porque assim que eu vou me movimentando, a Terra vai se movimentando, vai aumentando ou diminuindo o espaço entre a Terra e a Lua. Então, bem tranquilo essa questão também. Questão 5. Foi uma questão também que a galera me perguntou muito. Matheus e Viviane estão dentro do mesmo automóvel, trafegando a uma velocidade de 80 km por hora, em uma rodovia. Durante o percurso, eles ultrapassam alguns veículos e veem placas informativas de trânsito. Diante dessa situação hipotética, defina uma situação de repouso e uma de movimento do casal em relação a um dado referencial. Então, tem duas pessoas que estão dentro do carro, Matheus e Viviane. O carro está em uma dada velocidade, 80 km por hora. Beleza. Aí fala que está vendo placas passando, placas informativas, outros carros e tal. Aí pede para falar uma situação de repouso e uma situação de movimento. Imagina, qual é a primeira situação de repouso? Já que Matheus e Viviane estão dentro do carro, estão em movimento junto com o carro em relação às outras coisas, em relação um ao outro, eles estão em movimento? Não. Por que não? Porque não está aumentando a distância. Então, uma situação de repouso é de uma pessoa com outra pessoa que está dentro desse carro. Da mesma coisa, supondo que eles tinham passado na feira, no mercado, e tinham feito uma feira. E lá tem uma garrafa de Coca-Cola. Em relação a essa garrafa de Coca-Cola, por mais que a garrafa de Coca-Cola está dentro do carro a uma determinada velocidade, Viviane e Matheus continuam em repouso. Por quê? Porque eles não estão aumentando a distância entre um e outro. Agora, uma situação de movimento. Qualquer coisa fora do carro. Uma placa. Você vê a placa chegando, você ultrapassa, passa a placa e depois a placa vai se afastando. Aumentou a distância? Aumentou. Movimento. Um carro passando. O carro estava passando na via contrária. Foi chegando perto até que aumentou o movimento. Até que aumentou a distância. Há um movimento. Então, aí são duas situações. Número 6. O móvel pode estar em uma situação completamente em repouso? Bem, é complexo eu falar que está em completamente repouso. Primeiro, para ele estar em completo repouso, ele teria que estar a 0 graus Kelvin, onde estaria numa escala de 0 absoluto. Aí as moléculas não estariam se movimentando. Porém, se ela estivesse em cima de alguma coisa que se movimentasse, ela também estaria em movimento. Então, não existe nenhuma situação que eu possa falar que, sem relacionar um dado referencial, que aquilo está em movimento ou em repouso. Não posso chegar, aquela cadeira está ali parada. Há anos ela não é movimentada. Não posso falar que ela está em repouso absoluto. Por que não? Porque ela pode estar em cima de alguma coisa que esteja se locomovendo. Ela não está mexendo, mas aquela coisa com que ela está em cima, e por exemplo, ela estaria em cima do planeta Terra, ele se movimenta. Então não tem como afirmar que uma coisa está em completo repouso. Questão número 7. Rodolfo, trafegando uma motocicleta por uma rodovia, vê passar uma placa que informava, quilômetro 20. Sabendo que Rodolfo está viajando a uma velocidade de 110 km por hora, quanto tempo ele demorará para passar pela placa que tem a marcação de quilômetro 185? Então, o que eu observo aqui? Ele está a uma velocidade, qual é a velocidade? 110 km por hora. Ele tem um tempo, que eu não sei quem é. Ele tem um local onde ele passou de início, que eu vou chamar de S0, que é o deslocamento inicial, de 20 km. E ele tem um espaço final, que é onde ele chegou, que é de 185. Está perguntando o tempo. Uso a função horária de tempo, onde que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, bora lá. Aonde foi que ele chegou?
a 185. Da onde ele saiu? Saiu do 20. Mas qual a velocidade? 110 vezes o tempo. Simples assim. Vou jogar o tempo para o lado de cá e esse 185 para lá, mudando o sinal. Menos 110t é igual a 20 menos 185. Menos 110 tempo é igual a 20 menos 185 vai dar menos 165. Os dois negativos, vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo. Aí vai ficar 110t é igual a 165. Tempo é igual a 165 dividido por 110. O tempo é de, deixa eu só fazer aqui, 165 dividido por 110 vai dar igual a 1,5 hora. Então, o tempo que ele demora para sair da placa que tem o nome 20 km, para chegar na placa que tem o número 185 km, a uma velocidade de 110 km por hora, é de 1h30. 8. Um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento. Perceba que o pássaro passou, a árvore ficou ali parada, mas o pássaro está se movimentando. Está aumentando a distância entre a árvore e o pássaro. Então, a árvore está em movimento, situação de movimento. Por fim, as duas últimas questões. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante de 25 metros por segundo. Calcule o tempo de gasto para passar uma ponte de 100 metros de comprimento. Então, está vindo um trem. Ó. Aqui tem uma estrada, aqui tem uma ponte. Ó. Aí aqui vai vir uma ponte. Sou bom do desenho não, mas imaginar que aqui é uma ponte. Essa ponte tem uma distância de 100 metros. Vai vir um trem, ó. O trem vai passar por aqui. Esse trem tem um comprimento de 200 metros. Ele vai passar até atravessar a ponte todinha. Quantos metros ele vai ter que percorrer para atravessar a ponte? Ele precisa passar os 100 metros da ponte mais toda a extensão dele. Então, na verdade, o deslocamento que ele vai fazer é o 100 mais o 200, que vai dar o quê? ΔS de 300 metros. Aí ele está pedindo o tempo, ó. Já que eu tenho velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Qual é a velocidade? A velocidade é de 25 metros, igual deslocamento, 300 metros, dividido por ΔT. Vou apagar esse desenho que eu fiz, para trazer ele para cá. Aí, ó, vou multiplicar isso daqui, invertido. 25 vezes ΔT, 25 ΔT, é igual a quem? A 300, equação de primeiro grau. ΔT é igual a 300 dividido por 25. ΔT é igual a 300 dividido por 25, vai dar 12 segundos. Então, ele demora 12 segundos para que o trem atravesse a ponte completamente. Última questão. Um automóvel trafega em uma estrada a uma velocidade de 30 metros por segundo. Um caminhão está a 800 metros à sua frente, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Quanto tempo o automóvel demorará para alcançar o caminhão? Então, o que acontece? Ó? Tem um caminhão lá na frente. Esse caminhão está a uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu estou aqui no meu carro. Há a diferença de 800 metros de mim até o caminhão. Eu estou com velocidade de 30 metros por segundo. Perceba que eu estou mais rápido do que o caminhão. Então, a partir de um determinado tempo, eu vou conseguir alcançar o caminhão. Por quê? Porque eu estou andando mais rápido do que ele. A pergunta fala, quanto tempo vai demorar? Aí eu vou usar a equação horária também. Primeiro eu vou fazer o do carro. Vou usar esse daqui, ó. S é igual a SO mais a velocidade vezes o tempo. Qual é o espaço final? O espaço final, gente, é quando um encontrar o outro. Então, para mim, isso não importa. Eu vou dizer que é 0. Qual é o espaço inicial? Espaço inicial, ele está saindo o quê? Do 0.
O caminhão é que está lá na frente, 0 também. Qual a velocidade do carro? 30. Qual é o tempo? Não sei. Pronto, achei essa equação aqui, ó. Vou fazer agora para o caminhão. S que é igual a S mais V vezes a velocidade vezes o tempo. Também, o caminhão vai chegar no mesmo local que o carro, então vou dizer que vale 0. O caminhão saiu de que espaço? O caminhão já está a 800 metros, então o SO aqui vale 800. Mas qual a velocidade do caminhão? 20 vezes o tempo. Achei o do caminhão. Perceba que de um lado eu tenho 0. Então, para me achar o tempo que vai levar, eu vou igualar os dois. Eu vou dizer que isso daqui é igual a isso daqui. Como assim, professor? Bora lá. De um lado, o caminhão, 800. De um lado, o carro, que vai ser o quê? O carro aqui, ó, tirando esse 0 daqui, vai ficar 30t. Igual a quem? Igual a 800 mais 20t. Vou passar esse t para o lado de cá, ele vai vir negativo, ó. 30t menos 20t é igual a 800. 30 menos 20, 10t igual a 800. O tempo vai ser 800 dividido por 10. O tempo de 800 dividido por 10 vai dar 80 segundos. Então, galera, tá aí as respostas das questões. São questões tranquilas. Talvez vocês tenham dificuldade porque não tá acostumados com o conteúdo, mas aos poucos a gente vai engajando isso daí. É isso, galera. Valeu. Até uma próxima correção. Deus abençoe vocês.